Olá, meus caros alunos, como vai? Eu sou o professor André, sou arquiteto e urbanista, formado aqui pelo Instituto Camilo Filho, tenho graduação pela Universidade do Kansas e eu vou começar a ministrar a disciplina de detalhamento arquitetônico do curso técnico de desenho da construção civil aqui do Mediotec, do Instituto Federal do Piauí. É um prazer imenso em dar início a essa disciplina com vocês, eu espero que todos gostem. Então vamos começar. Esse é o roteiro da aula, nós vamos ver um pouquinho de projetos, de conceitos de madeira, de gesso, de alumínio, detalhamentos de projetos de arquitetura de esquadrias, né, que se envolve tanto a parte de alumínios e madeiras, enfim. Os revestimentos cerâmicos eram utilizados desde os primórdios da antiguidade, né? Nós temos estudos que na Grécia, no Egito, na Babilônia se utilizavam esse tipo de revestimentos. Mas naquela época eram utilizados por pessoas muito ricas, eram materiais que encontravam-se nos grandes palácios, nas casas abastadas das pessoas mais ricas da antiguidade. Só com a Segunda Guerra Mundial que houve uma popularidade, vamos dizer assim, desses revestimentos, né, que nós encontramos revestimentos feitos de forma mais barata e revestimentos utilizados de forma usual, revestimentos feitos por profissionais sem tanta técnica como na antiguidade. No Brasil, esse revestimento se popularizou no meados do século XX. Né? Hoje, na nossa cidade, aqui em Teresina, nós encontramos diversas lojas que vendem revestimentos mais diversos, que podem ser utilizados nos mais variados projetos, desde um revestimento de parede, né, até mesmo em piso, ou em piscina, ou em áreas externas. Na construção civil, esse material ele é muito utilizado, é um material importantíssimo, que ajuda a dar uma estética ao projeto, que ajuda a trazer um diferencial para o seu projeto. Nessa disciplina, detalhamento arquitetônico, nós vamos ver, o que é importante para vocês como estudantes, a importância dos materiais em relação, vamos dizer assim, aos projetos, tanto elaboração de projeto como execução de projetos. Nós temos as camadas para se fazer um bom revestimento, a implantação de um bom revestimento, que qualquer profissional, desde profissional de execução, pedreiro, até os profissionais de projeto que trabalham em execução de obra, como engenheiro civil, como arquiteto, e vocês que vão trabalhar em construção civil, né, que estão fazendo um técnico de desenho de construção civil, que é importante ver as etapas de execução dos materiais. Nós temos, para executar, para colocar um revestimento cerâmico para a parede, é importante você obedecer algumas etapas. Nós primeiro fazemos a parede, obviamente, a estrutura, toda a parte levantamos a alvenaria, depois você faz um pequeno chapisco, né, pode ser utilizando peneira, enfim, após um embosco, depois um reboco, para se colocar o revestimento. Seguir essas etapas é importante para dar firmeza ao revestimento, para não se ter problemas de impermeabilização do revestimento e também para que esse revestimento não possa cair. Então é importante que vocês sigam todas as etapas que estão nessa imagem, porque isso vai dar segurança à sua obra. O revestimento cerâmico também ele é mais utilizado, vamos dizer assim, para pisos, né? É muito difícil você entrar em uma construção, em uma casa, em um prédio institucional que você não encontre um piso sendo revestido por cerâmica. É óbvio que existem outros materiais, mas o mais utilizado, tanto no Brasil como no mundo, é o revestimento cerâmico. Você pode encontrar de diversos tamanhos, no mercado nós encontramos diversas opções de fabricante, de tamanhos, até mesmo de qualidade de material. Então, quando vocês forem executar, elaborar os projetos de vocês, leve em consideração, primeiramente, o tipo de projeto que você vai fazer, se é um projeto institucional, se é um projeto residencial, porque assim você pede materiais diferentes para o tipo de projeto, em relação a IPI, enfim. O tamanho do revestimento, que é 60 por 60, 80 por 80, 70 por 70, enfim. É importante que vocês observem isso. E a qualidade do material, que também, né? Porque você vai colocar um material ruim em um prédio institucional, por exemplo, que tem grande circulação na biblioteca, ele vai se acabar com mais facilidade. Então, a questão do custo-benefício é importante para todos e qualquer profissional. Então, nos projetos, você tem que especificar, você tem que deixar especificado exatamente qual material você vai utilizar, qual a marca que você vai utilizar, o tamanho que você vai utilizar, todos os índices de IPI, enfim, para que você não tenha problemas na execução do projeto. Leve em consideração que o projeto, você vai ter, o profissional que vai pegar esse projeto, ele vai ter que fazer uma leitura
do que vai estar escrito, do que vai estar desenhado lá. Então, quanto mais especificado, quanto mais detalhado, quanto mais informações tiverem, melhor para elaborar, para a execução da obra. O gesso. O gesso também é um material muito utilizado na construção civil. Tanto nós falamos do revestimento cerâmico, nós falamos da madeira e agora o gesso. O gesso ele é muito utilizado tanto em relação a paredes, né, nós temos paredes acartonadas, como em relação à questão de forro de teto, de forro de cobertura. O que é mais utilizado atualmente no Brasil é em relação à aplicação do forro, né, que pode ser de gesso, como pode ser de outros materiais também. Né, mas o gesso ele é o mais utilizado. O gesso, obviamente, ele tem as suas qualidades, né, tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Né? Então, assim, quando você for aplicar ou você for detalhar especificamente esse material, você optar pelo gesso, você tem que levar em consideração, como eu disse inicialmente, que tudo é importante, primeiramente o tipo de projeto que você vai fazer. Se é uma residência, se é um prédio institucional, porque dependendo do projeto você vai ter uma acústica diferenciada. Né? Você tem que ver se o tipo de cobertura que você vai usar, se vai ter, que corre risco de ter infiltração, enfim, que esse gesso pode quebrar, ele pode infiltrar água e pode ter problemas. Esse gesso ele tem que ser emassado, ele tem que ter todo um trabalho para que ele não tenha, a aplicação dele tem que ser feita por uma equipe especializada. Então, quando vocês forem optar por esses materiais, vocês têm que levar em consideração todas as características de quem vai executar a obra, do gesso que você está utilizando, da aplicação desse material e dos compartimentos que você vai utilizar também. As esquadrias. Aqui nós vamos começar a ver exatamente detalhamento de esquadrias, de portas, do detalhamento de projetos especificamente, que é o que nos interessa. Essa disciplina é uma disciplina praticamente prática, 90% dela é prática. Então a teoria que eu estou explicando para vocês nessa primeira unidade é basicamente conceitos iniciais de madeira, de gesso, de alumínio, enfim, mas mostrando para vocês como é que se especifica, como se detalha uma esquadria, quando se detalha que uma esquadria pode ser uma porta, pode ser uma janela, como se faz o detalhamento de uma planta, como se apresenta um projeto de arquitetura na parte de detalhamento arquitetônico, que é o que nos interessa. Então, quando se fala esquadrias, nós estamos nos referindo tanto a portas como a janelas, por exemplo. Na construção civil, nós utilizamos esse termo esquadrias para portas e janelas, além de outras coisas também, basculhantes, enfim. Quando você for especificar uma esquadria, você tem que especificar toda a constituição da esquadria. Se essa esquadria ela vai ser de alumínio, se ela vai ser de vidro, se ela vai ser de ferro, enfim, qual o material que você vai utilizar na constituição, na elaboração dessa esquadria. Você tem que explicar todos os detalhes dessa esquadria, todos os tamanhos das esquadrias. Então, toda a forma da esquadria que você for colocar no projeto, tudo que é composto a esquadria, você tem que colocar no projeto. Então, aí você tem um modelo de como é feita uma especificação de esquadrias em uma planta. E até a relação do projeto em si, da obra em si. Se essa esquadria vai ter algum detalhe, se na colocação dessa esquadria na parede, se vai ter algum detalhe nessa parede, se a parede vai sacar, se não vai sacar. Então, tudo tem que estar especificado no projeto. Como eu disse inicialmente, você tem que se preocupar com quem vai executar a obra. Quem vai pegar o projeto especificamente, ele tem que ler o projeto. Então, tem que ter todas as informações no projeto. Se não tiver informações que são necessárias, pode-se ter erros. Nós temos que evitar os erros. Essa é a nossa função como profissionais da construção civil, é dar toda a segurança para aqueles que vão executar os projetos. Aqui nós temos uma organização, né, de uma planta, de um projeto de arquitetura, de esquadrias, detalhamento de esquadrias. Então você pode ver que a organização dessas esquadrias é formada tanto na parte de constituição da esquadria, né, como ela é constituída, como ela é formada, onde ela vai ficar, a planta baixa especificamente do local. Né, muitas vezes você tem que colocar também, se você vai fazer um detalhamento de um banheiro, você tem que colocar a planta do banheiro, tem que colocar os cortes do banheiro e tem que especificar o que vai ter naquele banheiro. Então aqui nós temos a organização de uma esquadria, toda a constituição da esquadria, todos os detalhes da esquadria, ou seja, como a esquadria ela é formada. Aqui nós temos tipos de esquadrias de alumínio. Né? No mercado, hoje nós temos muitas opções. Né? Nós profissionais nós temos acesso a uma grande quantidade de opções de formato, até mesmo de material. Então, quando vocês forem elaborar os projetos, ou quando vocês forem especificar os seus projetos, vocês podem
pegar um catálogo de uma grande empresa, ou de uma grande loja, de um grande fornecedor, e podem ver a variação de materiais ou de esquadrias que vocês vão encontrar, né, nessas lojas, nessas empresas. Então aqui eu trouxe para vocês observarem um pouco as opções de esquadrias de alumínio que vocês têm, os formatos, a geometria que você tem. Então, além disso, você pode desenhar, você pode criar as suas próprias esquadrias, né? Eu faço muito isso. Às vezes eu crio as minhas próprias esquadrias, as minhas próprias portas, janelas e mando fabricar para os meus clientes. Então, você como profissional, você tem essa opção também. Você pode desenhar, fabricar para que eles sejam fabricados especificamente. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de esquadrias de alumínio, e aí vocês têm uma ideia de como essas esquadrias, como pode ser essas portas e janelas, os materiais que são utilizados, os formatos e os tamanhos, né? Então tudo que você vai fazer numa obra, você tem a opção de pegar um material já pronto, de uma loja, ou de mandar fazer. Certo. Aqui nós temos um pouco, explicando um pouco da constituição das esquadrias de alumínio. Mas, de forma bem prática, sem precisar ler o que está escrito, as esquadrias, como eu disse inicialmente, vocês podem fabricar, vocês podem comprar prontas, a constituição desse material ele é dos mais variados, mais diversos, dependendo da loja, dependendo do fabricante. O que nos interessa aqui nessa disciplina é que vocês aprendam de forma prática, né, teórica, mas de uma forma bem prática, como que se faz um detalhamento de um projeto de arquitetura, né, como que se detalha uma porta, como se faz um detalhe de uma janela, como que se faz um detalhe de uma planta, como que se faz um detalhe de um banheiro, de uma cozinha, enfim, é isso que vocês realmente precisam saber. E a grande importância dessa disciplina é no campo prático. O profissional que não consegue detalhar uma planta, ele não vai muito longe. E nas esquadrias não é diferente. Então vocês precisam saber a constituição, todos os conceitos iniciais de como ela é feita, mas o detalhamento que é o que nos mais interessa aqui, que eu vou explicar de forma específica nas outras unidades, né? Detalhamento de esquadrias, como eu já disse inicialmente, né? Mais uma vez, né? Mostrando como que se detalha uma esquadria, né? Como que você, como profissional, deve organizar na sua planta o detalhamento de uma esquadria. Você coloca a vista, né? Que é a imagem como um todo do objeto, né? Do caso especificamente da sua porta, da sua janela, ou do seu banheiro, enfim, você coloca uma vista do que você vai detalhar, e você vai especificando os nomes, em relação ao material que você está utilizando. Essa esquadria ela é de ferro e alumínio. Então, onde tem ferro, você coloca que é ferro, onde tem alumínio, você coloca que é alumínio, onde tem vidro, você coloca que é vidro. A constituição dessa esquadria, se tem algum detalhe, você também tem que especificar, né? A constituição dos materiais que você vai utilizar, o local que você vai colocar essa esquadria, enfim. Então, tudo é importante no processo de detalhamento arquitetônico. Mais uma planta que nós detalhamos as esquadrias, né? Vocês podem ver a organização dessa planta, a constituição da planta. Nós temos, no caso especificamente, é muito interessante ver que você como profissional, você pode criar, como eu disse inicialmente, suas próprias janelas e portas. Então não tem limite de tamanho. Você pode fazer uma porta de 1 metro, como uma porta de 2 metros de comprimento, como de 3, 4, enfim. Isso vai depender da sua necessidade. Se você vai fazer um projeto de uma biblioteca, por exemplo, se você precisa de aberturas de vãos maiores, aberturas maiores, você vai fazer uma porta de 3, 4 metros. É possível, né? Então você pode criar isso, você pode detalhar, né, para uma empresa, você pode desenhar e fazer, né, essa porta com 3 ou 4 aberturas, enfim. Então, como profissional, você tem essa opção. E quando você vai fazer isso, você tem que fazer isso de forma bem especificada nas plantas. Você tem que colocar a esquadria, né, a porta, a janela, o comprimento e largura como um todo, a vista de frente dessa esquadria, e você vai fazendo pequenos cortes na parte superior, na parte inferior, nas laterais. Nós veremos isso de forma prática na sala de aula. Que eu vou levar para vocês as plantas e nós vamos aprender especificamente como se faz isso. Mas aqui é para que vocês possam ter uma noção exata de como vocês devem organizar essas plantas, que é muito importante para você poder entregar um projeto e para poder executar esse projeto. Mais um projeto executivo de esquadrias, né? Como você pode ver, a organização da planta, como vocês observaram nas 3 primeiras plantas, isso pode diferir, pode ser diferente de profissional para profissional, né? Às vezes um coloca a vista em cima, coloca os cortes nas laterais, coloca as vistas no canto inferior, os detalhes no meio, enfim. Então isso vai depender do profissional. O que nos interessa realmente é que esse projeto ele seja organizado de uma forma adequada.
né, que a pessoa que possa executar esse projeto, que ele possa entender o que está sendo colocado, sendo entregue. Então a organização, isso vai depender de você, do profissional, obviamente, mas ele tem que ser feito de uma forma bem organizada. É importante que o corte, né, a vista, o local que você vai, a planta que você vai fazer os cortes, estejam bem marcados, bem especificados, para que você possa entender. Algumas referências de livros que vocês podem acessar, de materiais, que esse tipo de projeto, que nós podemos ter acesso a esses projetos, né, de detalhamento arquitetônico. Mas, assim, o que eu posso dizer para você de uma forma resumida é que essa disciplina é uma disciplina prática, né, em que nós, como profissionais da construção civil, arquitetos ou engenheiros ou técnicos de construção civil, de desenho de construção civil, nós vamos elaborar projetos bem especificados, né, projetos bem detalhados, com muitas informações para que esses projetos possam ser executados por outros profissionais. Então, vocês que vão trabalhar com isso, vocês têm que se preocupar no máximo possível com as informações que vocês vão colocar nas plantas de vocês, nos projetos de vocês. Nas outras unidades, nós vamos ver mais sobre o projeto, nós vamos treinar em sala de aula esse tipo de projetos, mas aqui deu para você ter uma noção exata do que vai ser abordado a disciplina. Certo, nós temos alguns livros aqui como A Invenção do Projeto, Desenho Arquitetônico, diversos outros. Mas assim, vocês podem ter acesso, que às vezes o aluno não tem acesso aos livros, que são caros ou não são acessíveis, mas na internet vocês encontram muitos textos, artigos e até mesmo projetos de profissionais. Vocês podem acessar sites de arquitetos, de engenheiros, Instagram. As redes sociais estão aí para serem utilizadas de forma das mais variadas, até para aprender, para ganhar mercado. Então vocês podem pegar um projeto especificamente e ter uma ideia de como esse projeto é organizado. É lógico que eu vou levar projetos, eu estou mostrando projetos, mas o máximo possível de informações que vocês tiverem acesso, isso vai ajudar no processo de aprendizagem de vocês. Ok, então nós vamos finalizar a nossa aula. Aqui foi só uma introdução do que vai ser abordado no decorrer do curso, mas deu para que vocês possam entender de como se organiza um projeto arquitetônico. Quais são as informações que são necessárias para apresentar nesse projeto, o que é necessário apresentar em uma planta, como se detalha um projeto de arquitetura. É claro que essa é uma disciplina prática, 95% prática. No decorrer do curso, nós vamos treinar em sala de aula, vocês podem ter acesso a projetos de arquitetos, engenheiros, nós temos as redes sociais que nos ajudam muito em relação a isso. Vocês podem procurar na internet, no Instagram, no Facebook, que vocês encontram projetos de arquitetura, além dos projetos que eu vou levar para a sala, para que vocês possam ter uma ideia exata de como se faz detalhamento arquitetônico, além das atividades práticas. Mas nós vamos dar continuidade no decorrer do curso e vocês vão poder aprender muito mais da importância de como se faz detalhamento de arquitetura nessa disciplina. Muito obrigado.